Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como crescer na vida de oração. Se nós olharmos para a nossa vida, nós olharmos aí para esse começo de ano novo que está acontecendo agora, nós vamos pensar várias vezes, né? Como eu gostaria de ter mais vida de oração? Como eu gostaria de crescer na minha vida de oração? Como eu gostaria de ser mais fiel, de estar mais com Deus, etc. E aqui a primeira coisa que nós precisamos ter uma noção, né, que é como que o preâmbulo desse vídeo aqui, que acho que é a coisa mais importante, é que não se trata do eu. Não sou eu o protagonista da minha vida de oração. Quem protagoniza um crescimento, quem é de fato o centro da vida de oração é Deus, né? É a ação da graça. Ou seja, a autorreferência moderna que nós temos o costume de olhar sempre para os outros como um pedaço de nós, né, como uma coisa que nos é conveniente ou não, e muitas vezes a própria relação com Deus que nós temos. Então, se Deus me dá coisas boas, eu amo a Deus. Se Deus me dá coisas ruins, se Deus permite as coisas ruins acontecer comigo, então aí eu já duvido de Deus, já não tenho mais tanto amor a Deus, já esmoreço, etc. Tudo isso faz o quê, né? Faz um cultivo interior nosso, de nós, na nossa vida, do nosso amor próprio. Esse amor próprio desordenado, né? Esse amor de si contra si. E essa incapacidade de sair do centro é o primeiro ponto para que a gente possa crescer na vida de oração. Porque, veja, as práticas espirituais que existem e que são belas e que são, assim, chanceladas pela igreja, então nós temos aí a frequência aos sacramentos, nós temos aí a oração do Santo Rosário, nós temos aí a liturgia das horas, né? A frequência à liturgia da igreja, nós temos os devocionais, várias devoções pessoais, uso de devocionários, jaculatórias, nós temos o jejum, né, que é uma prática espiritual importante, nós temos várias e várias ferramentas, meios de ações para amar a Deus. Mas todas essas coisas, elas não devem ser vividas como uma questão de metas de empresa, como uma questão de produtividade pessoal, né? Não, isso daí, na verdade, é um grande engano, é você tentar racionalizar e humanizar uma coisa que é divina. Porque a vida de oração, ela é basicamente uma intensidade do amor de Deus em nós, um mergulho em Deus. Quando nós vamos nos aprofundando na vida de oração, nós vamos nos abandonando em Deus. Na realidade, a melhor forma que os santos falam de crescer na vida de oração é não atrapalhando a ação de Deus. Ou seja, é eu realmente me abandonando àquilo que Deus quer, a vontade de Deus. Se nós formos ver, né, o próprio São João da Cruz, em suas noites escuras, nós vamos percebendo que as noites mais excelentes são as noites do Espírito e a noite passiva, ou seja, aquela noite que recebe, né, aquilo que Deus tem para nos enviar. Aquele livrinho que nós editamos aqui há muito tempo, que sempre tem na nossa loja, né, o Abandono à Providência Divina, é basicamente sobre isso, ou seja, quanto mais eu aprendo a me abandonar em Deus, mais eu vou crescendo no amor. Por quê? Porque tem muito mérito quando eu faço as coisas de modo propositivo, ativo. Sim, claro que tem. Mas um mérito ainda maior é quando eu vou me entregando, me ofertando como vítima, como o próprio Cristo fez, como a Virgem Maria fez. E assim vou deixando com que as coisas ao meu redor vão me santificando, com que a minha realidade vá fazendo isso em mim. E isso na prática, né, a gente vê na vida dos santos, quando a gente encontra, né, a forma como eles reagem a tantas perseguições e continuam rezando, a forma como eles reagem, né, a tantas dificuldades, doenças, cruzes, mortes, fugas, naufrágios, calúnias, etc. Todo o sofrimento que nós temos é uma oportunidade de amar. E os grandes sofrimentos são grandes oportunidades. Filhos doentes, pais, né, que faleceram, nós temos aí dificuldades envolvendo um matrimônio, questões financeiras, muitas vezes privações de algumas coisas, doenças, que a gente tem que lidar com uma doença que tem muito sofrimento, saudade de pessoas, algum tipo de transtorno que você tenha, né, já há muito tempo e não consegue superar, etc. Todas essas coisas, né, são oportunidades que a gente tem para amar, né, e crescer na vida de oração. A questão é que a gente não leva isso para dentro da vida de oração. Nós tentamos, então, com nossos problemas de leigos, né, nos tornarmos aí o São João da Cruz e a Santa Teresa do dia para a noite. E não funciona assim. Primeiro porque é preciso ter uma clareza, né, da vocação e dos deveres de Estado que nós temos. Então, se a nossa vocação é X, os deveres de Estado que se depreendem dessa vocação são X. Se a vocação é Y, os deveres de Estado da nossa vocação é Y.
Ou seja, se eu sou um pai e mãe de família, eu tenho deveres de pai e mãe de família. Se eu sou um sacerdote, um religioso, eu tenho deveres que envolvem o sacerdócio e a vida religiosa. Dito isso, significa então que eu não tenho que ter vida de oração? Muito pelo contrário, todos são chamados à vida de oração, a ser santo, etc. Mas significa que se eu não me abandonar em Deus, na minha vocação, nos meus deveres, muitas vezes eu posso estar dedicando tempo para a oração, que é um tempo que eu deveria estar muitas vezes ajudando a minha esposa e meu esposo em questões que eles estão precisando. Ou seja, é preciso transformar não só a oração num momento de tempo dedicado a Deus, que é importante fazer a oração mental, rezar todos os dias, é importante ir à Santa Missa, se conseguir todos os dias melhor. É importante, frequentar os sacramentos, cuidar dos pobres, etc. Tudo isso é muito importante. Mas nós não passamos o tempo inteiro da nossa vida nisso. A maioria do tempo que a gente passa é no trabalho, ou é na faculdade, etc., na escola, ou é com a família, dentro de casa. E é aí, então, entre momentos de oração que nós fazemos na manhã, meio-dia, à noite, é aí que nós vamos conseguindo consolidar esse crescimento. É aí que essa semente que nós plantamos na oração começa a florescer, começa a crescer em nós. E a partir do exercício dessas virtudes, diariamente nós vamos conseguindo, pouco a pouco, crescer na vida de oração. Porque a vida de oração não é somente o tempo que eu estou rezando, mas é a vida como um todo. Então isso é o orai sem cessar de São Paulo. Significa que eu preciso estar rezando incessantemente Ave Marias do início ao fim do dia? Não necessariamente, mas significa que eu preciso estar sempre na presença de Deus, sempre cultivando essa presença de Deus. E esse cultivo vai se dar de um modo ainda mais excelso quando eu me abandono à vontade de Deus. Quando eu aceito que a dificuldade que eu estou vivendo hoje, que os problemas que eu tenho hoje, são basicamente problemas que Deus está me dando uma oportunidade de crescer e de amar mais. Dói, é difícil, é complicado, eu fraquejo. É evidente que sim, Se nós não fraquejássemos, nós não estaríamos tão distantes dessa santidade. Não quer dizer que os santos não caíam uma vez ou outra, mas no período onde eles realmente consolidam a sua santidade, e por isso é tão importante ler biografias de santos, nós vamos perceber que a grande maioria dos casos, de fato, eles já não caíam mais. Mas por quê? Porque lá no começo, lá nessa fase que nós estamos vivendo agora, eles tinham um constante recomeçar, um constante estado de espírito e de ânimo para abandonar-se em Deus, para vencer as suas paixões, para fazer com que todas aquelas dificuldades e sofrimentos da vida deles se tornassem uma oportunidade de amar. Então, na prática, como que eu faço para dar esses passos? Bom, acho que a primeira coisa é dar uma breve organizada na sua rotina para você ter um período para você rezar. Pode começar com 20 minutos, 15, 20 minutos para você fazer a oração mental. A gente tem um outro vídeo aí sobre oração mental que você pode descobrir clicando aqui ou aqui. O editor depois coloca aí para nós. E, basicamente, aprendendo também a partir de outros escritos de santos do ensinamento da igreja. Você dedica um período do dia para você ter o cultivo dessa relação com Deus e vai encaixando outras práticas espirituais de sua devoção ao longo do dia, conforme lhe aprouver. Mas, além disso, é preciso que se tenha um diretor espiritual, ou ao menos assim, um conselheiro espiritual, que geralmente é um sacerdote, que vai conseguir lhe auxiliar e lhe dar várias ferramentas, vários conselhos para que você consiga crescer nessa vida espiritual. Essas pessoas, esses sacerdotes, a gente sabe que não é tão fácil assim de se encontrar. Muitas vezes é o oposto, Muitas vezes você vai tentar fazer uma direção e você mais se prejudica do que qualquer coisa. E se você não tiver acesso a um bom diretor espiritual, não é para você também fazer a la louca, ou seja, você pode seguir o exemplo dos santos. Como você faz isso? A partir de bons livros, certo? E é isso a importância, aí que está a importância de se ter uma boa biblioteca. Você vai ver as biografias dos santos que nós já editamos aqui na MBC. Você vai ver os clássicos de espiritualidade que a gente já editou. É inegável que você vai pegar os livros, por exemplo, você vai pegar a história de uma alma, Você vai pegar o livro e você não vai dizer que é ruim o livro. Por quê? Porque não fui eu que escrevi. O livro foi escrito por Santa Teresinha do Menino Jesus. E essa obra aqui, para quem está aí, sei lá, no interior de uma cidade, no fim do mundo, espalhado pelo Brasil, mas tem internet ali e está vendo esse vídeo, Ou está numa grande capital e aí muitas vezes a vida corrida é tão intensa que não se consegue priorizar algumas coisas de visita, Então vai visitar um diretor muito de vez em quando. Bom, você tem acesso diariamente a esses livros aqui. Você consegue abri-los e ler o que os santos estão falando.
e a partir então da virtude da prudência, filtrar aquilo que está sendo ensinado para a sua vida. Esse filtro é evidente que um diretor espiritual vai ajudar muito mais, né? Inclusive lhe dando ali as indicações de quais livros ler. Mas se você não tem um diretor, uma boa recomendação é você ter então bons livros, né? Para que estes santos e esses doutores lhe ajudem na vida espiritual a partir da doutrina, já que a igreja assim os chancelou, né? E assim os deu esses títulos, né, tão importantes como Santa Teresinha, né, que é a doutora da igreja e que é padroeira das missões e que é padroeira da França, e etc. Nós não temos desculpa para não amar, para não crescer. Muitos santos, com muito menos meios do que nós, conseguiram crescer na vida de oração. O que nós temos é que ter uma vontade firme, né, uma determinada determinação de abandonar-se em Deus, abandonar as coisas que nos afastam de Deus, seguindo o conselho inaciano. Então, se uma coisa me aproxima de Deus, eu sigo; se uma coisa me afasta de Deus ou me deixa neutro, eu vou largando ela para poder ter aquilo, né, que só me aproxima de Deus, porque, né, ao fim da vida nós seremos examinados no quanto nós amamos. E o amor não é só um sentimento, uma intençãozinha boa, né? Não, é uma coisa concreta, prática, e é uma coisa que se confirma na vida, nos atos, nas obras, né? Então, aquilo que São Tiago fala. Se você mostrar as obras, você consegue ver quem tem fé. E se você só mostrar fé sem obras, você vai perceber que a pessoa, no fundo, não tinha fé. E por isso é tão importante que esse crescimento na vida de oração não seja autocentrado, seja uma coisa voltada para os outros. Para quem? Né? Para minha esposa, meu esposo, minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, meus melhores amigos. São essas pessoas no meu primeiro círculo de convivência que precisam de mim, precisam do meu cuidado, precisam do meu serviço, né? Precisam que eu os ajude a crescer e amar. E como eu faço isso, né? O tempo todo enchendo o saco delas, o tempo todo falando para elas questões de doutrina? Não, amando, né? Sendo útil para elas, sendo pessoas que servem os outros, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, né? Mas para servir. Acredito que para esse vídeo aqui já está mais do que suficiente. Se você quer, né, saber mais como crescer na vida de oração, leia as grandes obras, entre lá na nossa loja virtual, né, procure os livros de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Santo Afonso de Ligório. Tem muitas obras espirituais, né? Filoteia, Imitação de Cristo. Nós temos muitas obras impactantes para que você conheça. Se você já tem aí nossos livros na sua biblioteca, né, então vai ali, tira o livro, tira o pozinho do livro, começa a ler um pouquinho por dia, que com certeza, né, essas obras vão te ajudar a crescer na vida de oração, tá certo? E a gente se vê aí na fila da comunhão, na Eucaristia, rezando uns pelos outros. Rezem sempre por nós também sempre vamos rezar aí por todos os nossos assinantes, seguidores, etc. Já passamos os 100 mil aqui no canal, então se você está inscrito, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, aqui, que ajuda a gente a buscar novas plaquinhas, tá bom? E pode ter certeza que nós não vamos parar esse trabalho, né, de edição de grandes biografias, grandes clássicos de espiritualidade, para que mais e mais brasileiros conheçam, né, essas preciosidades e possam crescer na vida de oração, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!